Fernando Martins de Bulhões nasceu em Lisboa, no final do século XII, cercado de privilégios. Vinha de uma família nobre, respeitada, e tudo indicava que teria um futuro brilhante aos olhos do mundo. Mas, ainda menino, ele começou a sentir algo que os bens materiais não podiam suprir. Enquanto os salões da casa ecoavam risos e banquetes, Fernando se recolhia, escutando dentro de si um clamor invisível. Já naquela infância, quando seus amigos corriam pelas ruas da cidade, ele se encantava com a beleza dos cantos litúrgicos e com o mistério da Eucaristia. Havia nele uma inquietação que só os chamados verdadeiros carregam. Desde muito novo, a sensibilidade de Fernando era evidente. Era como se sua alma buscasse algo além daquilo que os olhos podiam ver. Ele contemplava as celebrações religiosas com uma devoção profunda, diferente da curiosidade comum das crianças. Era o começo de uma vida consagrada. Aos 15 anos, ele tomou uma decisão que surpreendeu a família. Quis ingressar no convento dos cônegos regulares de Santo Agostinho, no Mosteiro de Santa Cruz, em Lisboa. A escolha chocou seus pais, que esperavam um destino de prestígio e influência para o filho. Mas Fernando não estava em busca de cargos, e sim de Deus. O mosteiro era um local de silêncio e estudo. Ali, Fernando mergulhou nas Escrituras, nos escritos dos Santos Padres, nos tratados de teologia e espiritualidade. O saber o encantava, mas não era pela vaidade do conhecimento. Era uma busca viva, uma sede que nascia da alma. Enquanto lia sobre os mártires e os primeiros cristãos, seu coração se angustiava. Comparava sua vida confortável com o sacrifício daqueles que entregaram tudo, e isso o deixava inquieto. Sentia que, por mais que estivesse no caminho de Deus, ainda faltava algo: a entrega radical. Tudo mudou com a chegada das relíquias dos 5 primeiros frades franciscanos martirizados no Marrocos. Aqueles corpos mutilados, expostos no altar da igreja em Coimbra, provocaram um terremoto na alma de Fernando. Ele contemplava os restos dos mártires com lágrimas nos olhos. Sentia que Deus o chamava para mais. Era como se as feridas daqueles irmãos falassem direto com seu espírito: vem e entrega tudo. Foi naquele momento que Fernando compreendeu que precisava deixar não apenas o mundo, mas também o conforto do convento. Era hora de ir ao encontro dos perdidos. Com coragem e humildade, ele pediu para deixar a ordem agostiniana. Queria ingressar na recém-nascida Fraternidade dos Frades Menores, fundada por Francisco de Assis. Recebeu o novo nome de Antônio, como símbolo de um recomeço. Já não era mais o nobre Fernando de Lisboa, mas um pobre irmão menor disposto a viver a radicalidade do Evangelho. Não buscava mais os livros, e sim as almas. Não queria títulos, mas cruzes. A decisão de Antônio selou o início de uma jornada marcada por milagres, perseguições e uma entrega sem reservas. Logo em seguida, Antônio pediu para ser enviado ao Marrocos. Seu desejo era morrer como mártir, pregando para os muçulmanos, como fizeram os frades que o haviam inspirado. Embarcou cheio de fé, acreditando que estava prestes a selar sua vida com o sangue da missão. Mas ao chegar em terras africanas, foi acometido por uma enfermidade grave. A febre o dominou, o corpo enfraqueceu, e ele foi obrigado a retornar. Aos olhos humanos, era um fracasso. Aos olhos de Deus, um redirecionamento. No caminho de volta, uma tempestade desviou o navio e lançou Antônio na ilha da Sicília, doente, frágil, sem rumo. Mas foi ali, naquele naufrágio, que Deus começou a revelar um novo plano. Em vez de pregar aos muçulmanos, Antônio seria voz entre os cristãos afastados, seria bálsamo para as mães que choram, guia para os filhos que se perderam, abrigo para os lares em ruínas. A missão não havia sido cancelada, apenas transformada.
Ao desembarcar na Sicília, Antônio era apenas um entre tantos frades anônimos. Frágil pela doença, sem destaque algum, foi acolhido com caridade pelos irmãos. Participou do capítulo das esteiras, em Assis, onde conheceu São Francisco pessoalmente. Mas mesmo ali, entre centenas de frades, seu nome não era lembrado. Preferiu viver escondido, como jardineiro e ajudante de cozinha, no eremitério de Monte Paolo. Durante um ano inteiro, lavou pratos, limpou o chão, cuidou do quintal e rezava. Ninguém imaginava que aquele homem simples carregava uma alma forjada em profundidade espiritual e vasto conhecimento teológico. Durante esse tempo de silêncio e anonimato, Antônio se uniu ainda mais a Deus. Sua vida oculta era, na verdade, um treinamento sagrado. Ele estudava em segredo, meditava a palavra, chorava pelos pecadores. Não buscava os púlpitos, mas as madrugadas com Deus. Seu coração ardia por almas, mas sabia esperar. Até que, num dia aparentemente comum, tudo mudou. Uma ordenação sacerdotal reunia muitos frades, mas o pregador escalado não apareceu. Um superior pediu que alguém se oferecesse e, como ninguém se pronunciava, apontaram para o humilde frade estrangeiro. Antônio hesitou. Não queria se exibir nem mostrar que era letrado, mas por obediência levantou-se. Subiu ao púlpito com simplicidade e começou a pregar. E então o milagre se manifestou. Sua voz, doce e firme, fez-se como trovão suave nos corações. Não falava como um orador qualquer, mas como alguém que conversava com o próprio autor das Escrituras. A congregação silenciou. Os olhos se arregalaram. As almas se abriram. A unção de Deus era visível. Aquele sermão revelou o que o céu já sabia. Um grande pregador havia sido escondido por humildade, mas agora era a hora de se levantar. A partir daquele dia, a missão de Antônio mudou. Foi enviado como pregador itinerante, cruzando cidades da Itália e da França. Suas pregações atraíam multidões. Pobres, ricos, sábios, ignorantes, todos se calavam diante de suas palavras. Sua oratória não era feita de floreios, mas de verdade. Ele denunciava pecados com firmeza, mas chorava ao falar do inferno. Consolava os feridos com ternura, mas exortava com coragem. Não falava apenas à mente, mas ao coração. Era como se cada palavra sua fosse uma gota de bálsamo derramada nas feridas da alma. Em Rhimne, na França, enfrentou uma comunidade incrédula. As pessoas se recusavam a ouvir suas pregações. Então ele se dirigiu aos peixes. Sim, pregou aos peixes do mar. E o que aconteceu? Eles emergiram, agrupando-se como plateia, atenta à margem da água. Era o céu dizendo: se os homens não escutam, a criação escutará. O milagre abalou os corações endurecidos. Muitos se converteram ao ver que até os animais reconheciam a verdade. A pregação de Antônio não era espetáculo. Era manifestação da presença de Deus. São Francisco, ao tomar conhecimento de seus dons, confiou-lhe a missão de ensinar teologia aos frades, mas com uma recomendação: que o estudo nunca apagasse a chama da oração. Antônio compreendeu e obedeceu. Ensinava com profundidade, mas também com espírito. Suas aulas eram encontros de almas com o divino. Não formava apenas teólogos, mas homens apaixonados por Cristo. Era mestre e pai. Sabia unir doutrina e amor, intelecto e compaixão, verdade e misericórdia. Mesmo com a fama crescente, Antônio mantinha a simplicidade. Dormia pouco, jejuava com frequência e não se afastava do povo. Tocava os enfermos, acolhia os desesperados, aconselhava os pecadores. Sua voz se tornava refúgio para mães que já não sabiam o que fazer com seus filhos. Seu olhar transmitia paz. Seu sorriso despertava esperança. Não pregava para impressionar, mas para salvar. Onde suas palavras ecoavam, as confissões se multiplicavam, as lágrimas escorriam, os joelhos se dobravam.
era o céu visitando os corações. O milagre mais conhecido de Santo Antônio aconteceu em Toulouse, no sul da França. Um homem incrédulo, zombando da fé católica, lançou um desafio público ao santo. Disse que só acreditaria na presença real de Cristo na Eucaristia se até um animal faminto se ajoelhasse diante da hóstia consagrada. Era uma provocação arrogante, mas Antônio, sereno, aceitou o desafio, não para provar sua própria fé, mas para abrir os olhos de corações cegos. O homem propôs que sua mula ficasse sem alimento por 3 dias e, no final, fosse solta entre um monte de feno e a hóstia exposta nas mãos de Antônio. Chegado o dia do desafio, uma multidão se reuniu para assistir. A tensão era grande. De um lado, a lógica dos homens, de outro, a fé de um santo. A mula faminta foi solta e todos esperavam que ela corresse direto para o feno. Mas quando Santo Antônio ergueu a hóstia e proclamou com fé: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", algo extraordinário aconteceu. A mula parou, virou-se para o santo e, contrariando todos os instintos, ajoelhou-se diante da Eucaristia. Um silêncio sagrado caiu sobre a multidão. Muitos choraram, outros se ajoelharam junto ao animal. Foi um sinal incontestável. Esse milagre não foi apenas um espetáculo isolado. Ele carregava uma mensagem eterna. Diante do Santíssimo Sacramento, toda criatura, até a mais irracional, reconhece a presença do Criador. O homem incrédulo caiu em si, converteu-se ali mesmo, diante da verdade viva que não pôde mais negar. E quantos de nós, ainda hoje, permanecem de pé diante do mistério por orgulho, mágoa ou frieza espiritual? Se até um animal foi capaz de se dobrar diante de Cristo, o que impede o coração humano de fazer o mesmo? A fé de Santo Antônio continua provocando essa reflexão. Esse episódio tornou-se um ícone da espiritualidade de Antônio. Ele não apenas pregava sobre a presença de Jesus na Eucaristia, ele a vivia com profundidade. Durante suas missas, muitos viam seu rosto brilhar, como quem conversava com o próprio Deus. Dizia-se que seu fervor era tão intenso que até os distraídos voltavam sua atenção para o altar. A hóstia consagrada para ele não era símbolo, era pessoa. Era Cristo, vivo, real, esperando o coração aberto de seus filhos. E por isso sua pregação era transformadora. Ela conduzia ao altar, ao sacrário, ao arrependimento sincero. Antônio compreendia que, para muitos, a fé se perdia nas distrações do mundo. Por isso, insistia. Voltar-se para a Eucaristia é reencontrar o centro da vida. Não era preciso entender tudo. Bastava ajoelhar-se com humildade. Ele ensinava que a adoração era o remédio para os corações endurecidos, para os filhos afastados, para as famílias divididas. E cada vez que falava sobre isso, era como se um véu caísse diante dos olhos de quem escutava. Seu olhar não julgava, sua palavra não condenava, mas despertava. Por onde passava, o milagre da fé se repetia. Homens antes frios na religião voltavam a comungar. Mulheres que choravam pelos filhos recebiam consolo. Jovens, ao escutarem suas pregações, se aproximavam da confissão. A Eucaristia voltava a ser o centro dos lares. Antônio não convertia com gritos, mas com ternura. Sua força estava na coerência de vida, na verdade que transmitia e na autoridade espiritual que Deus havia colocado sobre ele. Era como se suas palavras carregassem o próprio perfume do céu. E ainda hoje, o episódio da mula de Toulouse continua sendo contado em igrejas, catequeses e terços familiares. Ele não é uma fábula para impressionar. É um convite vivo à conversão. É um alerta para os corações distraídos, um socorro para as mães que rezam, uma lembrança de que o céu responde até nas situações mais improváveis. Porque onde há fé, há milagre. Onde há humildade, há revelação. Onde há joelhos dobrados, há vitória.
E o coração de Santo Antônio continua conduzindo milhares a esse caminho. Quando Santo Antônio chegou a Pádua, já era conhecido como um pregador poderoso, mas ali ele se tornaria algo maior, um refúgio vivo para os desesperados. Suas palavras haviam tocado multidões, mas em Pádua foi o silêncio que falou mais alto. Mesmo cansado, debilitado, com o corpo exigindo repouso, ele continuava a atender confissões, pregar e aconselhar. A cidade o amava, mas eram os olhares das mães que mais o procuravam. Viam nele um pai espiritual, alguém que entendia suas lágrimas, seus filhos perdidos, suas súplicas não ouvidas pelos homens, mas certamente escutadas por Deus. Antônio retirou-se para a região de Campo Sampiero, buscando um pouco de sossego, mas mesmo ali não deixava de servir. O povo o encontrava, sabia onde ele estava. Vinham aos montes, esposas pedindo pelos maridos frios na fé, avós suplicando por netos distantes da igreja, pais em silêncio pedindo coragem para manter a família unida. E ele acolhia todos com ternura e sem pressa. Não oferecia respostas mágicas, mas uma presença que curava. Era como se o próprio Cristo dissesse, por meio dele: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Num entardecer em Campo Sampiero, algo aconteceu que marcaria para sempre a iconografia do santo. Um criado passou pela porta do quarto e viu uma luz intensa vinda do interior. Aproximou-se em silêncio e contemplou o milagre. O menino Jesus nos braços de Antônio. Não era uma visão comum, era um encontro real. A criança divina acariciava o rosto do frade e sorria. Era o céu selando a missão do servo fiel. Aquela cena não era apenas consolo, mas confirmação. Deus estava dizendo: "Tu cuidaste dos meus filhos, agora eu venho até ti." Essa experiência não foi uma recompensa por obras grandiosas, mas por uma vida entregue com simplicidade. Antônio havia defendido a Eucaristia, reunido famílias, pregado aos corações endurecidos, sustentado os pobres. Agora recebia o abraço do próprio Salvador. E não era apenas um momento místico, era um recado para todos os que ainda hoje se sentem esquecidos em sua fé. Se Jesus apareceu nos braços de Antônio, é porque ele ainda aparece com o mesmo amor nos lares que se abrem à oração, à confiança, à esperança. Dias depois dessa visão, a saúde do santo piorou. Pediu para ser levado de volta a Pádua, mas não resistiu ao caminho. Entregou sua alma a Deus pronunciando as palavras: "Vejo o meu Senhor." Tinha apenas 40 anos. Mas em menos de um ano após sua morte, foi canonizado. Um dos processos mais rápidos da história da Igreja. Porque os milagres começaram a se multiplicar. Curas, reconciliações, conversões. Era como se sua missão tivesse apenas começado. E desde então, Santo Antônio passou a ser invocado por mães de todo o mundo. No Brasil, sua devoção cresceu de forma extraordinária. Mais de 100 cidades o têm como padroeiro. Igrejas distribuem o pão de Santo Antônio, lembrando sua preocupação com os pobres. Não é apenas o santo dos casamentos, como muitos pensam. É o restaurador da unidade, da paz, da fé. Em lares marcados por brigas e silêncios, ele intercede. Em corações que já não sabem como voltar para Deus, ele aponta o caminho. Sua presença é serena, mas poderosa. E seus milagres não ficaram no passado. Eles continuam discretos ou extraordinários por toda parte. E é por isso que hoje milhões de pessoas ainda colocam seus pedidos aos pés de sua imagem, porque sabem que aquele que um dia carregou Jesus nos braços ainda carrega os clamores dos filhos de Deus até o céu. Talvez você tenha alguém por quem reza, um filho, uma neta, um sobrinho. Talvez seja por seu próprio casamento. Então saiba, Santo Antônio escuta. E quando ele apresenta o nome diante de Jesus, é como se dissesse:
Este também é teu filho, Senhor. Olha por ele. E o céu se abre, a fé move, o milagre acontece. E assim, como num ciclo perfeito, Santo Antônio encerra sua missão como começou, acolhendo.